Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8h30. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Sextou, hein? Sextou. Não muito feliz, mais ou menos, né? Sextou pra quê, cara pálida? Um pouco feliz porque estarei de folga, mas acompanhando Samara Souza, claro, acordando cedo ali, sintonizando na 93.7. Já vou mandar um bom dia. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur. Bom dia pra você que está acompanhando a Band News Difusora FM, tá ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7 pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios. Nossa página na internet está aí passando por adequações, né? Sim. Algumas pessoas reclamaram que não estavam conseguindo escutar a rádio pelo site. Realmente está passando por adequações. Já já a gente vai ter o nosso site com novidades. Olha, spoiler de Arthur Coelho, com novidades. Que bom. Então, bandnewsdifusora.com.br, recebendo essas adequações para voltar com força total e com novidades. E você vai acompanhando a gente pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios ou ainda pelo nosso dial 93.7 Band News Manaus no ar. Vamos que vamos, muita informação para você. Participe pelo nosso WhatsApp 993519370, 993519370. A segunda onda da Covid-19 no Amazonas continua a superlotar hospitais públicos e privados e o número de casos já chega a 208.798. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, 5.546 pessoas perderam a vida por complicações da doença. Ontem, Manaus atingiu o número de 112 enterros, sendo 46 declarados por Covid-19. O crescimento no número de enterros na cidade vem causando preocupação junto às autoridades locais. Mais detalhes você confere sobre este assunto em instantes. E mais de 700 mil doses de vacina contra o coronavírus produzida pela empresa AstraZeneca são negociadas pela Prefeitura de Manaus. A informação foi confirmada ontem pelo prefeito Davi Almeida do Avante durante entrevista à Band News TV. Fora a aquisição dessas vacinas pelo governo federal, nós fizemos contatos com fornecedores particulares. Estou falando da AstraZeneca, que é uma vacina que tem uma porcentagem muito grande de eficiência. E assim que essa vacina tiver autorização da Anvisa, nós estamos pedindo aqui pela Prefeitura de Manaus prioridade na aquisição de um lote dessas vacinas de aproximadamente 700 mil doses. E de acordo com a Prefeitura de Manaus, o lote de vacina que será adquirido complementa a quantidade a ser enviada pelo governo federal. E a gente sabe também nos bastidores que o prefeito Davi Almeida está correndo também da sala para a cozinha, tentando agilizar a abertura de novos leitos no Hospital Newton Lins. É uma tratativa grande, conta aí com a iniciativa privada também, uma empresa que é a Transire, que vai estar ajudando também em toda essa burocracia. E, ao mesmo tempo, do outro lado, a Defensoria Pública vai à Justiça para acionar o governo do estado para abrir leitos na Newton Lins. O que está acontecendo, gente? A Newton Lins não é credenciada pelo Ministério da Saúde. Então, a Prefeitura está enfrentando toda uma burocracia para fazer tudo direitinho para credenciar a Newton Lins, o Hospital Newton Lins, para que ela não possa exigir acima do teto SUS, que é o que ela estava fazendo junto ao governo do estado, pedindo um valor acima do teto SUS, o que estava inviável para o governo fechar esse acordo. Aí a prefeitura entrou para fazer essa parceria com a iniciativa privada e tomara que neste final de semana a gente tenha aqui uma notícia boa de abrir novos leitos no Hospital Newton Lins, que tem toda uma estrutura para receber mais pacientes para tratar dessa doença, porque tem muita gente na fila precisando de um leito clínico e de UTI para tratar da Covid-19. E após explosão de casos e mortes pela Covid-19 no Amazonas, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que o estado ainda está caminhando para as proporções do ano passado. A fala ocorreu ontem, um dia após o estado bater recorde de 221 internações e 86 mortes pela doença. O ministro deve visitar
o estado do Amazonas na próxima semana, possivelmente no fim de semana já esteja aqui para, na segunda-feira, ter essas tratativas junto ao governo do estado, o município, encontro aí com as entidades. Está caminhando, é brincadeira, né? Então ele vai conferir em loco. Pois é. Provavelmente já estará aqui no domingo, então ele deve conferir em loco como está o estado do Amazonas. Já ultrapassamos a situação da primeira onda. Vivemos uma segunda onda de Covid-19 no Amazonas. Então, já que ele não acredita, então ele vai estar aqui pessoalmente no estado e provavelmente deve anunciar que a vacinação no país deve começar pelo estado do Amazonas e tomara que isso aconteça. E o governo de Roraima informa que pretende instalar barreiras sanitárias em aeroportos do estado para conter a Covid-19 após um aumento de casos e mortes pela doença. No Amazonas, principalmente no Amazonas, né? Há uma preocupação, né? Para fazer barreiras, porque as pessoas continuam se deslocando. O objetivo dessa barreira epidemiológica em Rorainópolis, no município que faz divisa com o Amazonas, é fazer o monitoramento e a identificação de possíveis casos de Manaus ou outro município. A data para a instalação das barreiras ainda não foi definida. Destaque agora chegando de Brasília com João Pedro Melo. Depois de uma reunião com técnicos da Anvisa, o Instituto Butantan apresentou a chamada pré-submissão para o uso emergencial da vacina Coronavac contra a Covid-19. Esse é o primeiro passo para que o governo brasileiro inicie a vacinação contra a doença, já que depois será necessário pedir o registro definitivo desse imunizante. Ainda segundo o Butantan, a Coronavac contabilizou 78% de eficácia nos testes que foram feitos em todo o Brasil. Em outro ponto, diretores e pesquisadores da Fiocruz também se reuniram com a Anvisa para dar os trâmites iniciais do pedido de uso emergencial e até do registro da chamada vacina de Oxford. Para que uma vacina seja aprovada, é necessário que ela tenha pelo menos 50% de eficácia e também de cobertura. Band News. Tempo. Tempo nublado na capital amazonense está assim desde o fim da madrugada. Já escureceu, já aliviou, agora está nublado. O sol ainda não conseguiu aparecer, está encoberto entre muitas nuvens neste momento. Continuamos com temperatura de 24 graus, um ventinho fresco aqui na área central de Manaus. Sensação térmica também de 24 graus e a umidade do ar estacionou nos 94%. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje em Manaus é de sol com muitas nuvens durante o dia, intercalando com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Pelo menos 30 milímetros é a previsão da quantidade de chuva para hoje em Manaus, onde a temperatura máxima não deve ultrapassar os 29 graus. Seu caminho. 8 horas e 38 minutos, vamos falar sobre o trânsito da capital amazonense na Avenida Silves. Atenção, você condutor que circula nessa região, saindo da rotatória da Suframa, no sentido centro, tem alguns pontos de lentidão, em especial chegando no bairro Cachoeirinha, no cruzamento com a Castelo Branco, com a Avenida Maués também. No centro, Floriano Peixoto é uma das vias mais movimentadas e o início da Avenida 7 de Setembro. A situação por ali também não é das melhores. E claro, aquela região ali da Avenida Lourenço da Silva Braga, Pedro Botelho, Rua dos Baréis, voltou aquela movimentação de antes, Samara, como você falou mais cedo. E ali, hoje está bem complicado, diferente de ontem, do início da semana. Nessa região do centro, o trânsito é bem intenso. E falar que já começou a vigorar as mudanças na área da Zona Norte de Manaus, no conjunto Manoa. Entrando no Manoa só pela Francisco Queiroz, só a entrada, saindo da Max Teixeira, entrando no conjunto Manoa, apenas a Francisco Queiroz passa a funcionar hoje em mão única, só de entrada. Para sair do Manoa e acessar a Max Teixeira, os condutores devem acessar a Rua Pascoal Ranieri. Então, essa ficou um sistema binário ali, muito bom, e é ali que a Prefeitura, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, vai começar a sentir como é que vai funcionar em Manaus, que isso, se funcionar bem por ali, vai ser estendido para outras grandes avenidas da capital amazonense, porque a gente precisa disso, escoar o trânsito no horário de pico. Então,
Deus quiser, funcionar bem ali na zona norte de Manaus. E tudo indica que logo no começo da manhã estava funcionando bem. Vários agentes de trânsito permanecem ao longo das duas ruas para ver se está funcionando e também orientar os condutores. Lembrando que as transversais também receberam novas sinalizações, então preste atenção, condutor, para não fazer barbeiragem, cometer acidente nas transversais e também na Rua Pascoal Ranieri e na Francisco Queiroz, com essas mudanças todas que foram implementadas e começaram a vigorar a partir desta sexta-feira. 8h41. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirma aí o diagnóstico de mais 1.000 casos aqui no estado do Amazonas, totalizando aí, inclusive, mais de 207 mil casos da doença em todo o estado. Esse número aumenta a cada dia, assim como o número de mortes e internações. Mas o que tem chamado a atenção são os possíveis casos de reinfecção da doença. Inclusive, nas últimas semanas nós vimos o próprio Ministério da Saúde falando sobre o primeiro caso de reinfecção. Aqui no Amazonas já temos visto, inclusive, médicos afirmando, através das redes sociais, que teve de novo a Covid-19. Embora sejam raros, eu não sei exatamente se é raro, né? Quem vai explicar isso é o nosso entrevistado de hoje, mas isso vem sendo registrado em vários países, inclusive no Brasil. A gente conversa agora com o doutorando em Biologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, Lucas Fernandes. Seja bem-vindo à nossa programação, Lucas. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Escutamos sim. Aí, tá ótimo. Ele já veio ali do lado Lucas, do plantão. a gente quer começar explicando sobre como que acontece essa reinfecção e quando que é possível confirmar essa reinfecção. Tá. Isso é uma pergunta realmente muito importante, né? Já existem vários estudos publicados, pelo menos 7 casos definitivamente confirmados de reinfecção no mundo, né? Que são normalmente por pessoas que não produzem anticorpos do tipo IgG, que são aquele tipo de anticorpo de resposta que permanece no organismo. Agora, existem outros estudos também que demonstram que essa resposta do anticorpo tipo IgG, que é o que mantém a imunidade, ela desaparece completamente depois de 6 meses. Então, de acordo com os estudos hoje publicados, não existe uma imunidade natural ao coronavírus superior a 6 meses. Né? Então, esses estudos eles demonstram muito bem isso. Alguns estudos de caso de algumas pessoas que não produziram IgG e outros estudos de pessoas que produziram IgG, e essa tendência desse tipo de anticorpo ele cai de 3 a 6 meses, desaparecendo do organismo da pessoa. Não significa que ao tomar uma vacina as pessoas não terão anticorpos. É diferente a produção de anticorpo natural tendo contato com o vírus e com a vacina. Então, os estudos que nós temos hoje publicados, eles nos demonstram isso. E é possível que nesse... Aí não aguentou mais andar, caiu aqui. Falarem que, eu tive em abril do ano passado, fiz o teste do IgG, deu positivo, ou se deu um falso positivo, aí é uma questão também. Mas as pessoas sentiram sintomas, fizeram esse teste e deu positivo e se trataram. Mas com sintomas mais leves. 4 metros de distância dele. E nesse momento, as pessoas juram que estão se reinfectando, mas com sintomas mais elevados. Chama a ambulância, a ambulância nada. Falta de ar, muita febre, tá normal o pessoal cair pelo meio da rua aí de um médico correr mesmo morrer com esse negócio de Covid. Deve estar acontecendo isso mesmo com as pessoas, principalmente eu aqui frente do posto Equador. Bom, é importante a gente explicar primeiro quais são os critérios da OMS para definir a reinfecção. Então, a OMS criou algumas definições para realmente conseguir classificar sem deixar margens de risco de uma recontaminação. Então, é muito difícil atender esses critérios porque muitas das pessoas não tiveram um monitoramento constante. Nós conseguimos identificar um paciente, o nosso grupo de pesquisa é formado por pesquisadores independentes de várias instituições, como um pesquisador do INPA, eu que sou vinculado à pós-graduação do INPA,
um professor da UFMG, 2 pesquisadores da UFAM, um médico epidemiologista da UFMG, professor do Departamento de Medicina de lá, uma pesquisadora do Instituto Butantan. Então, uma equipe multidisciplinar. Nós conseguimos identificar um paciente que realmente ele foi confirmado em julho com o coronavírus, onde o vírus desapareceu do organismo dele. 109 dias depois, ele voltou a se reinfectar. Então, nós tínhamos exames antes, durante esse período onde ele permaneceu assintomático, que não mostrou a presença do vírus, e a reinfecção depois. É importante dizer que esse caso, ele vai de encontro com os casos relatados de reinfecção e com o que a população relata de ser completamente assintomático da primeira vez, porque essa paciente em específico, ela foi assintomática da primeira vez, e agora ela realmente apresentou um quadro mais grave. Né, e os casos de reinfecção também relatados na literatura relatam exatamente a mesma coisa. Então, é possível a reinfecção porque ela vem sendo registrada em várias partes do mundo. A confirmação dela é que é um pouco mais difícil, porque normalmente as pessoas não fazem os testes adequados, tanto na primeira vez que elas deram positivo para o coronavírus, tanto um teste intermediário para mostrar que o vírus desapareceu do corpo, como um teste novo de qualidade adequada também para mostrar essa reinfecção. Então, documentar todo esse processo é algo difícil, mas pelo menos dentro do nosso grupo nós acreditamos que possa ser um processo até recorrente, uma vez que vários estudos mostram que a imunidade natural, ela dura de 4 a 6 meses, não permanecendo por mais tempo. Então, baseado nessas evidências de decaimento de resposta imune natural, né, e esses casos que a gente já vem confirmando, dá realmente para especular que quem pegou o coronavírus no começo da pandemia já não tem mais imunidade e pode sim se reinfectar, porque todos os estudos que mostram, estudos de caso monitorando a quantidade de anticorpos do tipo IgG, que é o que produz a imunidade contra o coronavírus, mostram que esse tipo de anticorpo tem um decaimento natural de 4 a 6 meses desaparecendo do organismo. Então, essas confirmações de reinfecção vão em encontro com isso. Então, fica um alerta à população, porque tem muita gente, eu conheço algumas pessoas que dizem, eu já peguei, então já estou imune. Está errado, né? Todo mundo que pode ter pegado uma primeira vez pode ser reinfectado, porque a imunidade, se pegou a primeira vez, dura até 6 meses, né? Exatamente. É importante dizer que o momento que Manaus vive agora, ele foi anunciado pelo nosso grupo em agosto. Né? Nós publicamos, dia 7 de agosto, um estudo revisado pelos pares na revista Nature Medicine, que é uma revista amplamente conceituada no mundo. Né? O grupo Nature é a maior editora de revistas científicas do mundo, onde nós anunciamos que Manaus passaria por um segundo pico do coronavírus, uma segunda onda, agora no final de 2020, no início de 2021, né, podendo inclusive ser um pico maior, né, como a gente está vendo essa projeção ocorrer. E para a gente resolver o problema da pandemia de Manaus, nós vemos a necessidade de um lockdown muito mais severo do que esse bloqueio que está sendo implementado. A gente tem alguns meios que continuam abertos, né, que estão impulsionando a pandemia, que precisam ser tratados como tipos de serviços não essenciais, porque de fato não são, como por exemplo as academias, como as igrejas, né? Então nós estamos vendo aglomerações nesses ambientes, justamente pelas pessoas ficarem restringidas em casa e impedidas de circular em outros ambientes. Esses ambientes acabam recebendo mais as pessoas, promovendo aglomeração e sem o uso devido de máscaras, álcool em gel, né? São ambientes que propiciam a propagação do vírus. Então é importante que esse tipo de ambiente também seja incluído dentro desse bloqueio instaurado, né, na cidade de Manaus e no estado do Amazonas como um todo. Além disso, desse bloqueio um pouco mais severo que nós precisamos ver, nós precisamos implementar um programa de vacinação massivo da população. A população ela precisa entender que Manaus só irá sair definitivamente da pandemia com a utilização desse bloqueio e também de um programa de vacinação massivo. É importante a gente desmistificar as dúvidas da população quanto à vacina.
A vacina ela não é um remédio individual que eu tomo e fico imunizado. Toda vacina é um fenômeno coletivo. Então, as vacinas, até agora, elas já passaram da fase que mostra que elas não causam problemas de saúde nas pessoas e já tem demonstrado a eficácia da vacina, né? É importante dizer que nenhuma vacina tem 100% de eficácia, porque algumas pessoas naturalmente não geram anticorpos. Não é um problema da vacina, é um problema do organismo das pessoas, como a gente vê, por exemplo, desse estudo de caso dessa paciente que não gera IgG. Muitas pessoas que tomaram, por exemplo, a vacina para hepatite B não soroconverteram produzindo imunidade. Não é um problema da vacina, é um problema do fenótipo das pessoas que não respondem a isso. Então, nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Por isso que a vacina ela não é um remédio individual. Ela é um fenômeno coletivo que, uma vez que você implementa para toda a população, você imuniza uma porcentagem X de pessoas dentro da população, impedindo que o vírus consiga se proliferar e matando a epidemia. Para a gente ter uma ideia, a vacina hoje do Butantan, ela tem uma eficácia de 79%, que é a Coronavac. É considerado extremamente alto para uma vacina, né? Então, imaginemos que 100% de Manaus se vacine com essa ou com outra vacina com esse tipo de eficácia, e aí você mata a circulação do vírus em quase 80% da população. Um bloqueio mais contingenciado seria suficiente para a gente conseguir matar de vez a proliferação do vírus. Agora, se metade da população se vacina, metade não, você já não tem aquela eficácia de você matar a circulação do vírus em quase 80% da população. Aí você mata em 1/4, 1/3 da população, isso vai fazer com que a doença continue circulando ainda dentro da população, com a chance de mutar e surgir ainda uma cepa muito mais virulenta e até mais letal, como a cepa que surgiu na Europa, e inclusive já está chegando no Brasil. Então, ou Manaus adere a um plano de vacinação de toda a população e um bloqueio realmente eficiente, ou, de acordo com os nossos modelos epidemiológicos, nós sim vamos ter uma terceira onda, Manaus não vai conseguir superar a pandemia, e a gente vai ficar nesse abre e fecha, quando todos os restos de todos os outros países do mundo já tiverem superado a pandemia. E aí Manaus pode se tornar o epicentro, inclusive sendo o lugar onde vai se surgir uma nova variante do coronavírus, ainda que não vai poder se controlar através dessa vacina, né, gerando um problema a nível mundial, inclusive. Então é muito importante que Manaus não fique de fora dessas medidas de vacinação e de bloqueio. A situação aqui é muito séria, a gente tem uma negligência do poder público em controlar a pandemia, que inclusive isso está relatado no artigo da Nature Medicine, não é uma coisa que Lucas Ferrante está falando, é uma coisa de um estudo científico publicado numa revista com revisão pelos pares, uma das maiores do mundo, que demonstra que realmente esse segundo pico que a gente vive agora é uma ausência de resposta do poder público à pandemia. Então é muito importante que a população adeira à vacinação de fato, né, e também ao bloqueio no lockdown, inclusive com o apoio do setor do comércio, porque senão nós teremos que fechar mais 2 vezes esse ano ainda, né? Então é importante essa conscientização de todos os setores da sociedade manauara para a gente superar de vez esse problema e a gente poder seguir nossas vidas na normalidade. A gente está conversando aqui no Band News Manaus com o doutorando em Biologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, Lucas Ferrante, falando sobre reinfecção de casos de coronavírus. Agora, a gente sabe também que a comunidade científica vem a cada dia entendendo mais sobre esse vírus. Ele é um vírus muito instável, né? Hoje já se fala nesse novo tipo, nessa nova característica do vírus que vem chegando, inclusive no nosso país, no Brasil. Mas eu quero falar sobre a questão daquela imunidade comunitária, né? Imunização comunitária, sendo que existe a possibilidade da reinfecção. Então, eu não sei exatamente a porcentagem, porque mudou muito, né? Era 50%, era 30%, era 70% da população contraindo o coronavírus, e passando esse período, ficaria o estado ou a cidade atingiria essa imunidade coletiva, havendo caso de reinfecção. Essa imunidade, ela não existe mais?
Não, ela nunca existiu, essa imunidade, né? Essas teorias de imunidade de rebanho, elas surgem por algumas pessoas, né? Cientistas normalmente vinculados a grupos que participaram de, inclusive, consultorias ao governo federal, né? Para tentar imbuir uma ideia para a população que a coisa vai se resolver naturalmente. Nós tivemos, há meses atrás, um pré-print divulgado sobre a imunidade de rebanho de Manaus, que inclusive foi publicado numa grande revista, mas aquele estudo ele tem problemas conceituais graves, inclusive metodológicos, onde, por exemplo, se utilizou amostras de doadores de sangue, que tem um viés amostral muito grande, porque doadores de sangue são normalmente maiores de 18 anos e inferiores a 60 anos. E aí, para você fazer essa extrapolação para a população, principalmente com base em amostras de doadores saudáveis, isso é algo que causa um viés amostral, né? Então, do ponto científico, isso tem questionamentos muito graves, né? E, além disso, não foi feita uma correção pela pirâmide etária de Manaus, que é a porcentagem de jovens, de idosos, para tentar corrigir esse número, né? Então, foi falado que 86% de Manaus teria tido contato com o coronavírus. De acordo com os nossos modelos, com base em cima desses mesmos dados, um número de 50% só de Manaus ter sido ser reinfectado até o momento é muito mais plausível e é justamente o que vem sendo corroborado por esse aumento de internações e mortes. Então, a gente falar em imunidade natural é apenas uma estratégia política para que não seja tomada nenhuma atitude e que se espere uma solução milagrosa. Já existem vários estudos, dentre eles um publicado na PNAS, que é a revista da Associação Americana de Ciência, né, demonstrando que esses valores são impossíveis de alcançar. Porque a imunidade natural, uma vez que ela caia depois de 6 meses, você cria um processo de retroalimentação, onde a imunidade natural ela não vai ser alcançada, porque a pessoa que já pegou, ela pode pegar de novo, né? Então, de fato, isso é uma teoria ilusória, e arguir que Manaus tem atingido a imunidade de rebanho, se nós tivéssemos atingido de fato a imunidade de rebanho, nós não viríamos essa situação atual hoje. É completamente inviável tentar defender essa teoria. Nosso grupo já falava isso há meses atrás, né? Que é algo que não seria alcançado, e hoje nós vemos realmente que a segunda onda está aí para comprovar que isso é uma teoria completamente infundada e sem base, apenas especulatória, né? Que se demonstrou completamente falha. É importante dizer que todo mundo quer uma boa notícia, né? E quando é apresentada uma solução milagrosa como essa para a população de Manaus, que já sofreu tanto, né? Nós projetávamos no começo que o estado do Amazonas teria quase 6 mil mortes, a gente já atingiu 5 mil mortes oficialmente para o estado, sendo que a gente sabe que esses números são muito maiores, né? E é ruim a gente vir dar uma notícia que ela não é a notícia desejada, né? A população normalmente vê isso com tristeza, e aí quando se é apresentada uma notícia que realmente não, a gente está atingindo a imunidade natural, as pessoas se apegam nisso querendo acreditar. Mas de fato não tem uma solução fácil para esse problema que atingiu o mundo inteiro. Nós precisamos agir, né? Nós precisamos de atitude, de resposta de política pública para resolver esse problema. Então é muito necessário que a população realmente não acredite em qualquer coisa só porque vislumbra um cenário de positividade ali no final, né? A gente precisa realmente se apegar em evidências científicas sólidas, né? Por mais ruim que esse cenário seja, para que a população reaja e supere essa pandemia, né? Não existe solução milagrosa para superar a pandemia do coronavírus. Nós precisamos realmente agir em conjunto, toda a sociedade, né? Cientistas, mídia e sociedade, como a gente está fazendo aqui agora, realmente para tomar um posicionamento social, aderir ao isolamento, que é o que vai quebrar a propagação do vírus, e aderir a esse fenômeno de vacinação coletiva, que é como, de fato, a gente vai resolver esse problema. Então, esse é o caminho para a gente superar definitivamente. Isso pode ser superado nos próximos 4, 5 meses. Agora, se a gente não toma uma atitude, isso vai persistir por muito mais tempo.
Então, Lucas, Você não pode para a fazer gente, nada. então, para a população, Aqui no que meio nos do cabe sol manter aqui. o isolamento, evitar aglomeração, Aí, uso de ele máscara veio sempre, ali do sempre lado e do sempre, plantão. e higienização das mãos. Só Ao que poder ele público, diz que enquanto não vier não é vacina, pra chegar testagem muito perto em dele, massa que para a ele disse que ele tá população respirando. e abrir mais leitos. Né? E Exatamente. Ele tá Agora é com importante Covid, a gente dizer também que tá vai chegar um com muita momento, dor, o governo não vai conseguir abrir mais leitos. febre tá Porque você, Nossa, por exemplo, ele uma tá UTI você muito- precisa de profissionais especializados, muito forte. né? Então tem esse nível de demanda também. Então a gente precisa de uma outra resposta que não é essa, né? Às vezes o governo tem cedido a algumas chantagens de determinados setores que estão dando um próprio tiro no pé, porque esses setores, ao defender que eles continuem abertos em determinados momentos, o que eles vão conseguir é ter mais 2, 3 bloqueios dentro de um ano, desse próximo ano. Então, não faz sentido, porque realmente o que tem que se considerar não é a vontade de determinados empresários que estão pensando só no próprio bolso e não na vida das pessoas que realmente dependem dos empregos que são gerados por eles, né, e por toda a sociedade manauara. O que tem que se considerar realmente é o ponto de vista científico e, inclusive, o governo do Amazonas tem que deixar de ser um pouco negacionista em alguns casos. Nós avisamos da segunda onda de coronavírus numa das maiores revistas científicas do mundo desde agosto. E nós havíamos falado disso desde antes de junho, onde nós publicamos, inclusive eu coordenei uma nota técnica que foi divulgada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, onde nós indicávamos que não era o momento abrir em 1 de junho, e isso geraria mais para frente um segundo pico da pandemia, porque era um isolamento que não foi feito da maneira adequada. Nós republicamos esse estudo depois em 7 de agosto, demonstrando que Manaus passaria por uma segunda onda, que até hoje não foi admitida, né? Então, acho que já passa do momento da gente começar a negar determinadas coisas para dar uma resposta efetiva, né? Não se dá mais para negar a segunda onda de coronavírus. É absurdo continuar com esse negacionismo. Vejam o número de casos de internações, já superou as internações do primeiro pico da pandemia. Isso não dá para ser chamado como segunda onda, né? Então, esse negacionismo em realmente falar que determinadas coisas não estão acontecendo, isso atrapalha porque a população não se conscientiza, porque esse negacionismo não faz a informação chegar até a população, que acaba não adotando o isolamento social, né? E aí a gente vê a situação de caos que a gente vê hoje. E isso não é espalhar o caos, é levar a informação para prevenção. Espalhar o caos é deixar a coisa chegar ao momento que chegou agora. Então isso é muito grave, né? Então nós precisamos realmente ter ações efetivas tomadas com base nesses artigos. E tudo que eu falei aqui está publicado em artigos científicos, inclusive considerando o caso de Manaus e a segunda onda de Manaus, como nós já publicamos há mais de 5 meses na Nature Medicine, que é uma das maiores revistas científicas médicas do mundo, anunciando que isso aconteceria. A gente conversou na Band News Difusora FM Aí, com o doutorando mais em andar, Biologia caiu pelo aqui, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, Lucas Ferrante, esclarecendo pontos Aqui no fundamentais. A gente Sol, espera ela que tá o chuviscando, poder sol, público e a chuviscando, tá população, porque é Agora, ninguém sabe o que pode fazer, que né? devem Eu tô se aqui ajudar, uns tomem 3, as medidas 4 metros de corretas distância dele. e, claro, evitando aglomeração, pode ajudar cuidando ele, da não sua pode fazer saúde, nada, não pode cuidando da botar saúde um dos carro que nenhum, estão na chamar sua ambulância, residência, na sua nada. casa. Somente assim Agora tá normal a o gente pessoal vai cair pelo meio da rua passar por esse momento e morrer com esse e a gente negócio espera de que ninguém Covid. da nossa família possa Entendeu? vir morrer por causa dessa doença, como Aqui muitos frente do já posto, morreram, Equador, mais de 5 mil dados oficiais, mas como você bem colocou, Lucas, esse número pode ser bem maior aqui no nosso o estado. camarada A gente não aqui quer tá passar morrendo por aqui, isso ó, de novamente, corpo, não queremos ver essa terceira não onda pode fazer da nada. Covid-19. Aqui no meio Muito do obrigado, sol aqui. um ótimo dia para você. Aí, Eu que agradeço ia ver vocês, aí um do ótimo lado dia do para todo mundo que está plantão. em casa. Vamos se vacinar, Só que vamos perder esse medo da vacina, não é vamos pra aderir ao chegar isolamento social para a gente perto resolver dele, esse que problema ele tá rápido e todo mundo respirando. voltar à sua vida E cotidiana, sem perder mais ele nenhum tá com parente, sem Covid, perder mais nenhum amigo, que a gente tá tem com muita condição dor de superar essa crise corpo, sim, a febre todos tá- juntos e acreditando na o osso ciência, dele tá muito- juntos cientistas, a população, muito a mídia, forte, informando seco. informação de qualidade,
E é assim que a gente vai solucionar esse problema. Bom, um abraço a todos, todo mundo se cuidando. Grande abraço. Tecnologia, com Warrison Lacerda e Maíra Gama. Hoje, na coluna de tecnologia, a gente volta a falar sobre os recentes protestos nos Estados Unidos e as consequências nas redes sociais. Ontem, o Twitter chegou a banir alguns tweets do presidente americano Donald Trump e hoje teve outras más notícias para o presidente americano, não é isso, Warrison? Isso mesmo, Maíra. Na verdade, muita gente dizendo, inclusive, que demorou muito, né, para que as redes sociais tomassem atitudes mais duras, como as que a gente está enxergando, está testemunhando desde ontem, contra o presidente Donald Trump, né? Dessa vez foi o Mark Zuckerberg, o próprio dono, fundador, CEO do Facebook, que veio a público dizer que o Donald Trump, o seu perfil estava banido do Facebook e do Instagram por período indeterminado, indefinido. Ele até disse que isso vai valer pelo menos até a posse de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro, e que pelo menos até lá o presidente Donald Trump, o atual presidente, está banido das redes sociais controladas pelo Facebook, ainda como consequência do que a gente viu acontecer lá no Capitólio, né? E a gente volta a falar dele, Elon Musk, que está cada vez mais rico, Warrison. Pois é, Maíra, trocando, né, de assunto, falando um pouquinho aí do cara que é o símbolo desse novo momento da era digital, da evolução da tecnologia, né, Elon Musk, que se tornou durante, pelo menos algum tempo, durante alguns minutos, durante algumas horas, melhor dizendo, a pessoa mais rica do planeta, superando o Jeff Bezos. Esse aumento exponencial da fortuna do Elon Musk está diretamente relacionado, Maíra, ao crescimento, à valorização das ações da Tesla. E aí a fortuna do nosso querido Elon Musk foi multiplicada e fez com que ele assumisse, pelo menos durante algum tempo, o posto de pessoa mais rica do planeta. Nossa solidariedade ao Jeff Bezos, que ficou por algumas horas aí em segundo lugar. Nossa compaixão por ele, né, Warrison? É verdade, acho que ele está muito preocupado, Maíra. É verdade. E se você tem uma dúvida, escreva para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Vai uma montanha. 2 dispositivos digitais. Você ouve Band News Manaus. 9h08, mais um bloco do Band News Manaus. Vamos seguindo com as atualizações do noticiário. Nós estamos ao vivo na nossa live através do Facebook. Corre lá, pode assistir acessando facebook.com/Band News Difusora. Representantes da saúde do governo do estado e do município se reúnem com as equipes do governo federal para alinhamento de estratégias de enfrentamento à Covid-19 no Amazonas. O objetivo principal do encontro é a integração das ações com foco no fortalecimento da atenção primária e na definição dos fluxos de protocolos de atendimento na rede pública de saúde. A missão principal é organizar a rede de forma que os pacientes sejam direcionados no tempo certo ao lugar certo. Em virtude do novo avanço da pandemia de coronavírus, o governo do Amazonas prorroga por mais 6 meses o estado de calamidade pública no estado. O decreto foi publicado no Diário Oficial. A decisão permite que autoridades competentes adotem medidas excepcionais necessárias para combater a disseminação da Covid-19 em todo o território do Amazonas. O governo do Pará discute o fornecimento de vacina com o Instituto Butantan e Fundação Oswaldo Cruz para começar a imunização já neste mês de janeiro. Ontem, o governador Helder Barbalho, do MDB, esteve na sede
do Butantan, em São Paulo, onde é produzida a vacina Coronavac, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, para discutir detalhes da estratégia de imunização contra a Covid-19 no estado do Pará. Helder afirmou que só espera a liberação da vacina pela Anvisa para iniciar a imunização da população paraense. Destaque chegando de Brasília, fala Natália Pazzi. O presidente Jair Bolsonaro insistiu em dizer nesta quinta-feira que houve fraude na disputa da eleição dos Estados Unidos. Entretanto, não apresentou evidências. O chefe do executivo brasileiro também criticou o bloqueio imposto por redes sociais ao presidente Donald Trump. Logo depois, Bolsonaro afirmou que o motivo dos problemas atuais nos Estados Unidos foi a falta de confiança no voto, voltando a repetir alegações de irregularidades na eleição. 9h11, quero mandar um grande abraço para a sua xará, Samara. Samara Souza, o nome dela também. Espia, quem é você? Tá fazendo aniversário hoje. Samara Souza, lá do bairro Planalto. Planalto é o 20. De casa, gente. Ah, é? Namora perto de casa. Na casa dos meus pais. E é minha irmã. Olha, espia, bate 10. Tá fazendo aniversário hoje. Tá em casa com a família, legal, recolhida, com a filhinha de 1 ano e meio. Estão ali todos tomando as medidas necessárias. E claro, a gente deseja aqui um feliz aniversário, muita saúde, grande abraço para ela e para toda a família. E um presente bom para a gente desejar nesse momento de segunda onda de Covid-19, principalmente no estado do Amazonas, é desejar muita saúde para você, Samara, seus filhos, a família toda que está aí no Planalto. Muita saúde, muita coragem, muita luz, muita persistência, sabedoria para a gente continuar tocando em frente a necessidade de continuar o isolamento enquanto não se tem vacina. Forte abraço, Samara, minha xará. Coisa boa, coraçãozinho, gente. 9h12. A população relata insegurança com o fim do auxílio emergencial e a prefeitura estuda depositar novo benefício nos próximos meses em Manaus. A reportagem é de Gabriele Moura. A partir de abril deste ano, o auxílio Manauara, no valor de R$200, que contempla famílias de baixa renda, deve começar a ser pago na cidade. A informação é da Prefeitura de Manaus, que de início afirmou à Band News Difusora FM que não havia prazo para o pagamento, mas voltou atrás e já determinou uma data. Segundo o órgão, o novo benefício é uma forma de garantir dignidade a quem perdeu o emprego ou a renda que tinha durante a pandemia do coronavírus. O valor foi promessa de campanha do prefeito eleito da cidade, Davi Almeida do Avante. O comércio com serviços não essenciais segue fechado na cidade até o dia 17 de janeiro e a população relata insegurança com o fim do pagamento de auxílio emergencial. Segundo a jornalista Luísa Araújo, o dinheiro era usado para ajudar a família em casa. Eu estava desempregada. Eu me inscrevi no auxílio e recebi, e isso veio ajudando a minha família, aqui dentro de casa. E esse ano, quando a gente descobriu que vai ter que ficar 15 dias em isolamento social por conta do decreto, ajuda muito o último auxílio que recebemos ano passado. Um estudo divulgado no final do ano passado pelo IBGE apontou que 709 mil amazonenses estavam ocupados na informalidade. Ainda de acordo com a pesquisa, a taxa de desocupação no estado no mês de novembro foi o equivalente a 314 mil pessoas desempregadas. O autônomo Edilson Lima está desempregado e diz que aproveitou o benefício para pagar as dívidas. Porque quando o pai de família está desempregado, ele sempre arruma um dinheirinho para bater xerox de currículos, para apanhar ônibus, para ir para um canto e para outro. Então, com certeza, esse dinheiro vem como uma bênção para muitas pessoas. O auxílio emergencial é um benefício instituído no Brasil que prevê o repasse de R$600 mensais a trabalhadores informais e de baixa renda, microempreendedores individuais e também contribuintes individuais do Instituto Nacional do Seguro Social. A última parcela será paga este mês. O benefício não será prorrogado pelo governo federal. Pensa Manaus. Cultura. Nove horas 14 minutos. Hoje no Pensa Manaus Cultura, nós vamos conversar com o cineasta amazonense Bruno Pereira,
que tem mais de 15 anos de carreira e diversos prêmios cinematográficos regionais. Ele vai lançar 2 títulos este ano, o curta Tá Quente, que mostra a relação do manauara com o calor, uma relação muito boa, né? Para quem gosta, o contrário, né? É verdade. E outro curta que traz a reflexão sobre a violência e assédio vivenciado por mulheres em Manaus. Os 2 curtas foram contemplados pela Lei Aldir Blanc. Bruno, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia. Tá chuviscando, muito feliz aqui de estar falando com vocês e poder ninguém sabe o que pode fazer, né? Nosso trabalho aí foi contemplado, como você falou, pela Lei Aldir Blanc, né? Manaus Cult. Enfim, fico feliz. A gente não pode ajudar ele, não pode fazer nada, não pode botar em carro nenhum, chama a ambulância é nada. Acho que agora tá normal o pessoal cair pelo meio da rua e morrer com esse negócio por vídeo. Regional pode esperar esses 2 títulos. Bem, ele pode, com relação ao Tá Quente, ele pode esperar uma comédia, né? De relatos, como você falou, nossos casos. Eu imaginei logo numa comédia. Tá quente, eu fico imaginando o quanto você não deve ter captado aí de coisas de comum, né? As pessoas na parada, enfim, esperando o ônibus e o Tá Quente sem dar ele já sol, veio ali do lado do plantão. Já quero assistir esse Tá Quente. Só que ele diz que... Com certeza, ele fala, né, dos nossos causas, nós manauaras temos uma relação singular com o calor, né? Como você falou, às vezes tem gente que gosta, gente que não gosta, é que nem a chuva, né? Quando joga, é o momento que nós temos para ficar ali na rede, mas tem gente que não gosta, enfim. O filme, ele aborda de forma cômica essa nossa relação. Então, assim, percorremos pontos estratégicos de Manaus, né? A ponte 7 de setembro, o centro, enfim. Então, o filme, ele busca essa relação. E, assim, foram 6 dias de filmagem e foi muito divertido porque nós contamos com uma equipe de super profissionais, contamos também com uma equipe jovem, né? Que começou agora a fazer audiovisual. Então, assim, a gente fica muito feliz com isso. E qual foi a inspiração para ninguém sabe o que pode fazer, né? tratados no Tá Quente? Uns 3, Os roteiros por ser manauara raiz, né? A gente não pode ajudar ele, não pode a fazer gente nada, vivencia muito essa questão de repente tá na parada, aí tem que ir pro trabalho, porque o filme ele conta um dia da vida do Fabiano, que é o protagonista. Então, assim, eu procurei, como eu moro aqui na Cachoeirinha, tem o Terminal 2 aqui, lá eu sempre, quando esperava o ônibus lá, quando aguardava o ônibus, eu sempre olhava para as pessoas e via que cada um tinha uma história. Então aquelas histórias estavam perdidas naquele espaço. E eu falei, não, por que não contar uma história, né? Por que não contar uma história que o manauara vivencia todos os dias? Então foi inspirado nisso. Então tem as histórias que se contam lá, tem as histórias que se contam dentro do ônibus, tem essas histórias, elas passeiam nesse centro urbano da cidade, porque normalmente quando a gente vai para o festival no Brasil, né? As pessoas ainda têm um pouco da dimensão que Manaus é só floresta. Manaus, sim, nós temos esse verde lindo, mas dentro desse verde lindo também tem esse urbano, né? Então eu me inspirei nessas situações que nós vivenciamos todo dia. Aquele cidadão que sai de casa, vai para o ponto de parada, pega o ônibus, né? Compra uma bananinha no terminal, compra um picolé, compra um din-din. Então todas essas questões elas estão nesse filme. Então, assim, eu procurei fazer isso de forma cômica. Por quê? Porque nós, manauaras, gostamos da comédia, né? Manauara, ele tem esse lado risonho, esse lado receptivo. Então, isso está tudo exposto no Tá Quente. Com relação ao merenda, o merenda ele surge a partir do momento, por exemplo, assim, eu sou um homem que foi criado pela minha avó, pela minha mãe, e elas foram meu pai e minha mãe. E nesse sentido, assim, elas me ensinaram muitos valores, né? Um dos valores principais que elas me ensinaram é que você sempre tem que respeitar a mulher, independente de qualquer coisa, né? Você não bate uma mulher nem com uma rosa. Então, surge, o merenda surge dessa relação, e no período pandêmico, eu estava em casa e eu descobri que cresceu 22% o número de casos de agressões contra mulheres no lar. Então eu falei, eu acredito que era o momento, né, de chamar a sociedade para esse debate, para que possamos mudar, né, começar a mudar esse contexto, porque se a gente for parar para refletir, a mulher no seu contexto histórico, ela sofre muito, né,
no decorrer da sua vida com essa questão das agressões, assédios e tudo mais. Então, o Merenda, ele vem não só como uma ferramenta de entretenimento, né? Porque o cinema é de entretenimento, mas também ele é aquela ferramenta que chama, né? Que instiga a sociedade para esse debate. Agora, por que merenda? Perguntar qual é a relação né, da agressão da mulher. Porque também a merenda é uma coisa que é nossa, né? Você vai ali e compra uma merenda no terminal, ali na Getúlio Vargas, você vende essas banquinhas. Mas é merenda porque é o ponto em que acontece digamos assim, esse assédio. Né? O filme ele fala de uma rotina. Porque normalmente o homem que pratica o assédio contra a mulher, ele segue uma rotina. Então é nesse ponto, né? Essa banca de merenda, que a personagem, que no caso é a Mirella, ela encontra esses cidadãos que vão lá e começam a assediar. Então é nesse ponto de merenda, né, que acontece essas relações. Seca. Esse, puxando para nossa realidade, não aguentou mais andar, caiu aqui, esse ponto da merenda, ele é em qualquer lugar, né? É no ônibus, na escola, na faculdade, no trabalho, em qualquer lugar, né? Que tem esse ponto de agressão para as mulheres, né? Que hoje a gente já consegue perceber que a gente não pode ajudar ele, não pode fazer nada, não pode botar em carro, essa autoridade, ambulância é nada. Assim, a mulher tomando decisões, tá normal o pessoal cair pelo meio da rua. Mas antigamente não morrer era assim. Com esse negócio, é Covid. E é legal quando tem esse tipo de trabalho, mostrando essa realidade. É diferente do posto, do Equador. Machista, muitas das vezes, essa visão de agressão, né, que as mulheres têm sofrido ao longo dos anos. Muito legal o trabalho que você vem desenvolvendo. O camarada aqui tá morrendo aqui, ó, de Covid aqui. Você não pode fazer as pessoas nada. Já querem saber onde que elas podem ter acesso para acompanhar, porque só da gente falar aqui, a gente já quer assistir, a gente já quer acompanhar esse trabalho. Onde que a gente pode ter acesso? Ele diz que a gente já queria ter exibido o filme agora no dia 30 de dezembro, mas houve o decreto, né? Então a gente tivemos que adiar, porque eu sinto que é importante ter a exibição presencial, mas acima da exibição oficial está a vida. Então a gente compreende que é um momento que a gente tem que se resguardar o outro, né? Se precaver com relação ao que está acontecendo. Quem quiser acompanhar tem a fanpage, né? Tem a página no Instagram, Facebook, e daqui a acho que uns 5 dias a gente vai estar lançando já o trailer dos 2 curta-metragens. Então assim, pode acompanhar por lá, e se esse período se prolongar, a gente vai ter que fazer a exibição online, que vai ser disponibilizado, né, o link para todo mundo acompanhar nas redes sociais. E assim, já era para ter corrido, mas infelizmente, né, acima de qualquer coisa está a vida, e a gente tem que preservar a vida, e é um momento delicado, né, ainda mais aqui em Manaus, né, que foi o pico da pandemia, e a gente já está com um caso bastante alto. Então a gente está tentando ver como é que vai ficar, mas se não for possível, a gente vai ter que fazer uma exibição online e vai disponibilizar o link nas redes sociais. Então, só para a gente entender, ainda não foi lançado, será lançado, né? Vocês estão vendo ainda o dia, e vocês devem informar aí os meios de comunicação para a gente ter acesso, quando que a gente vai poder acessar aí esses 2 curtas, né? Sim, isso mesmo. E é interessante a abordagem do Merenda, né? Porque assim, tá na hora de convidar realmente todo mundo para esse debate, né? Tem dados da Secretaria Nacional de Segurança que aumentou 22%. Então, veio o pico, passou, está vindo um novo pico novamente. Eu acredito que não é porque eu sou homem que eu não posso chamar a sociedade para esse olhar, né? Me perguntaram por que um homem está chamando a sociedade para esse debate com relação à violência que a mulher vem sofrendo, porque é responsabilidade de todos nós, não é porque eu sou homem, não é porque, né? Não, a gente tem que chamar, tem que convidar, porque é uma realidade que tem que começar a ser transformada, e ela vai começar a ser transformada se todos nós pararmos e refletirmos e encararmos que todos têm direitos, né? Não é justo o homem a mulher ter o mesmo cargo que o homem ganhar menos, né? Se ela tem o mesmo cargo, porque ela tem a capacidade, assim como o homem, que está ali. E enfim, são essas relações que a gente aborda no filme, né? O filme, ele é sugestivo, você vai assistir, vai ver que elas estão lá. Então, ele segue esse cotidiano, porque essas agressões acontecem ali, né? Cotidianamente.
muito obrigado pela sua participação, falando desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, desses filmes, né? A gente espera que o mais rápido possível isso passe, para que essa exibição seja um sucesso aí nos cinemas e que a sociedade amazonense acolha bem esse material que é da nossa terra, né? Muito obrigado pelo trabalho. Bruno Pereira aqui conosco falando desse trabalho que vem desenvolvendo. Um ótimo dia para você. Obrigado, bom dia e sucesso para todos nós. Vamos nos cuidar aí. Verdade. Sucesso, Bruno. Já quero assistir o Merenda e o Tá Quente. Forte abraço. Vamos lá. Obrigado. 9h26. Artistas e produtores culturais relatam os efeitos da pandemia e os desafios da produção cultural no Amazonas. Os detalhes com Ricardo Chaves. Dos bastidores aos palcos, quem vive da arte sente os impactos da pandemia do coronavírus. Vários projetos culturais que vão desde versos de escritores e compositores a histórias contadas nos palcos e nas telas de cinema tiveram que se adaptar a formatos virtuais. Desde março, cinemas, teatros, museus e outros espaços culturais deixaram de realizar atividades com a presença do público, como era antes da pandemia. O setor, que se viu fortemente impactado, nunca foi tão essencial para alimentar a alma, amenizar a melancolia e a saudade do contato humano. Para tentar atenuar os impactos financeiros na classe artística, o governo federal repassou recursos para que os municípios distribuíssem a projetos culturais locais, por meio da Lei Aldir Blanc. Atenção, Vilmar! Vamos rodar, hein? Câmera! Playback! Atuando no audiovisual amazonense há mais de 15 anos, o cineasta Bruno Pereira teve 2 dos seus mais recentes trabalhos contemplados na iniciativa. O curta Tá Quente, que fala sobre a relação do manauara com o calor, e o curta Merenda, que traz uma reflexão sobre a violência e assédio vivenciado por mulheres em Manaus. O projeto ele já chega com força, né? O roteiro tem um Terminal 2, todo dia a gente vê uma história diferente, de morador diferente. Às vezes você fala que você gosta, às vezes você fala que você não gosta do calor, mas o manauara não vive sem o calor, de pegar ônibus, de enfrentar esse sol, ou como o manauara fala, essa quentura, né? E assim, né? Pra mim, o que é mais legal disso, e que a gente coloca na defesa do projeto, é gerar renda, né? Porque com esse período pandêmico aí, muita gente ficou sem renda. O artista, ele foi um dos mais afetados. Então, assim, a gente está conseguindo gerar renda para 25 profissionais. Mas quem vive da arte e acredita nela se uniu para criar alternativas. O músico Rômulo Augusto foi um dos vários artistas que procurou se adaptar às plataformas virtuais para trabalhar e gerar renda. Tenho amigos que estavam se arriscando para tocar desde agosto, assim. Só que eu não me senti confortável. E nesse edital agora que eu também passei com um projeto que é cada um tocando do seu lugar, e depois eu junto todos os vídeos num vídeo só. E acabou que gerou uma habilidade em mim que eu fui chamado para fazer trabalhos nessa área. A cantora amazonense Gabriela Dias, em junho, iniciou lives temáticas com o objetivo de divulgar seu trabalho. Fui mesclando o repertório que eu já tinha. Então em junho eu fiz 2 lives. Uma Dia dos Namorados, músicas românticas, e a segunda foi uma de festa junina, forrozinhos e tal, músicas de quadrilha também. Eu fiz uma live em agosto especial reggae. Em novembro eu fiz uma live pelo Sindicato dos Médicos do Pará. Ainda planejo fazer outras lives no futuro. Lançados por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, os editais fazem parte das ações emergenciais da Lei Aldir Blanc, que repassou mais de 38 milhões ao Estado para fomentar o setor da cadeia produtiva da cultura. A felicidade é como a gota. Sua viagem, com Ricardo Freire. Sua viagem você acompanha acessando o nosso site bandnewsfm.com.br. A Band News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e agora também em Goiânia. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio e o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM.
9h30, a Defensoria Pública entra com uma ação na Justiça para obrigar o governo do Amazonas a requisitar administrativamente 150 leitos clínicos e 26 leitos de UTI mantidos pelo Hospital Newton Lins em Manaus. O pedido à Justiça também inclui os produtos e serviços necessários para o uso do espaço, que depois devem ser ressarcidos conforme o definido pelo Sistema Único de Saúde. O órgão entrou na Justiça para requisitar leitos porque o Hospital Newton Lins não aderiu ao edital de credenciamento para receber valores pré-definidos pelo SUS. O hospital ainda apresentou à Secretaria de Saúde uma proposta cobrando o triplo do que é repassado pelo governo a outras entidades médicas em Manaus. E o preço do gás de cozinha sofre um novo reajuste de 6%. Fala, Tawane Costa. Já está valendo o aumento de 6% no preço do gás de cozinha para os consumidores amazonenses. Segundo a Petrobras, a medida é para realinhar as tarifas de acordo com o aumento de custo nesse período, que também é diretamente impactado pela variação do dólar. No preço do botijão pago pelos consumidores nos pontos de revenda também estão incluídos os custos e as margens de comercialização das distribuidoras e dos pontos de revenda. Morre vítima da Covid-19. Aliás, é tua manchete. Pode continuar, Desculpa. Pode continuar. A gente tá correndo aqui contra o tempo, porque invadiu outro bloco com a entrevista, enfim. Mas é isso, gente. Infelizmente, morre vítima da Covid-19 o artista do Boi Bumbá Garantido, Rafael Marupiara. Ele era cantor e compositor da agremiação Vermelha e Branca. Outros 5 artistas do Garantido seguem infectados pelo coronavírus, incluindo o cantor Davi Assayag e Márcia Siqueira. Davi Assayag, que está internado em um hospital particular, e a Márcia Siqueira, que segue se curando, se tratando da Covid-19 em casa. Devido ao rápido avanço no número de casos de Covid-19 no Amazonas, o Boi Bumbá Garantido suspendeu todos os eventos que podem contribuir para a aglomeração de pessoas em Manaus e Parintins pelo prazo de 60 dias prorrogáveis pelo tempo que a fase de alerta roxo se manter vigente. É importante destacar que a maioria desses cantores, compositores participaram de uma live recentemente. E o que está se observando que a maioria que participou desse evento numa live estão caindo doentes nesse momento por causa da Covid-19. Nesse momento, quem continua internado, onde tem muitas informações desencontradas, fake news, em relação ao estado de saúde do cantor Zezinho Correia. Ele continua internado, gente. Ele não morreu, ele está internado. Infelizmente foi entubado, mas está na batalha ainda. Ele não morreu. Vamos redobrar as orações para essa pessoa tão querida do estado do Amazonas, que é o Zezinho Correia, que é o Davi Assayag, que são os nossos artistas, que são os nossos parentes, amigos e desconhecidos que estão numa batalha feroz, ferrenha, se tratando da Covid-19 em algum hospital, seja particular ou público. Então, nosso Zezinho Correia continua vivo e lutando contra a Covid-19. Agora a gente tem informações que a inadimplência cai no mês de dezembro em 2020, apesar de os consumidores estarem mais endividados. É o que revela a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Segundo a pesquisa de dezembro, o total de famílias com dívidas ou contas em atraso caiu de 25,7% em novembro para 25,2% em dezembro. Essa foi a 4ª redução seguida do indicador. Nove horas 34 minutos e as internações mais que triplicam no Amazonas nos primeiros dias deste ano. Detalhes com Ricardo Chaves. A segunda onda da Covid-19 no Amazonas continua a superlotar hospitais públicos e privados, com o número de internações nos últimos 15 dias, que cresceu cerca de 351%. Foram registradas 1.723 hospitalizações entre os dias 23 de dezembro de 2020 a 6 de janeiro. Essa semana, o estado bateu recorde com 221 pessoas que precisaram de leitos em um único dia. A marca ultrapassou os índices de abril, período do primeiro pico da pandemia. Os dados foram levantados pela Band News Difusora nos boletins da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas.
Amazonas. A taxa de ocupação de leito de UTI Covid-19 no estado é 90%. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, manifestou preocupação ao dizer que o Amazonas caminha para alcançar números parecidos com 2020. Nós já estamos novamente com impacto no Amazonas, caminhando para as proporções do ano passado. Na semana passada eu já mandei uma equipe completa com técnicos, com médicos, para prestar o nosso apoio. Nessa quinta-feira, Manaus atingiu o número de 112 enterros, sendo 46 declarados por Covid-19. O professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Alexander Steinmetz, avalia que apesar do estado se mostrar mais preparado, as próximas semanas ainda podem gerar altos números de óbitos. Obviamente, o sistema de saúde está melhor preparado para esse segundo pico, mas esse número enorme de internações vai se refletir em muitos óbitos nos próximos dias e nas próximas semanas. O crescimento no número de enterros na cidade vem causando preocupação junto às autoridades locais. A Prefeitura de Manaus anunciou que irá construir 22 mil sepulturas verticais. A gestão também negocia a aquisição de 700 mil doses da vacina produzida pela empresa AstraZeneca para combater o novo pico da doença. Segundo o prefeito da capital, Davi Almeida, do Avante, o objetivo é iniciar a campanha de vacinação o quanto antes. E assim que essa vacina tiver autorização da Anvisa, nós estamos pedindo aqui pela Prefeitura de Manaus prioridade na aquisição de um lote dessas vacinas de aproximadamente 700 mil doses. De acordo com a Prefeitura, o lote deve complementar a quantidade a ser enviada pelo governo federal. Assim, será possível iniciar a vacinação em massa da população da cidade. 9h37, 9h37 na capital amazonense, um aumento de sepultamentos em Manaus. Quem tem mais detalhes ao vivo direto da redação é o Guilherme Guedes. Em um mês, a quantidade de enterros em Manaus aumenta em 254%. E o Sindicato das Empresas Funerárias do Amazonas teme que faltem vagas em cemitérios da cidade. No dia 6 de dezembro de 2020, foram registrados 31 sepultamentos na capital. Já nessa quarta-feira, dia 6, o número chegou a 110. Entre as mortes, 36 tiveram como causa a Covid-19. Para o presidente do Sindicato das Empresas Funerárias do Amazonas, Manuel Viana, o setor está mais preparado para lidar com o aumento de sepultamentos. Mas ele alerta que se a média de enterros ultrapassar 100 sepultamentos por mais dias, pode faltar vagas nos cemitérios, como ocorreu no primeiro pico da pandemia na capital. Mas o que nós podemos realmente ter é o apagão novamente de cemitério. Até porque nós temos só 226 lóculos, pronto. Então, se nós tivermos uma média acima de 100 óbitos diário em 5 dias, provavelmente no sexto dia nós devemos ir, sexto ou sétimo dia, devemos ir para a vala. Voltamos a afirmar que o momento é delicado, e o apagão funerário não trata de urna funerária, mas sim de vaga no cemitério de Manaus. Após aumento no número de enterros, nesta semana o prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, anunciou que vai construir 22 mil sepulturas verticais. Manaus segue nublada, a temperatura é de 27 graus. Obrigada ao Guilherme pelas informações. A gente tem aqui a participação, Arthur, dos nossos ouvintes. Nosso ouvinte, o Rodrigo, passou agora há pouco pela zona leste da capital amazonense. Tem gente que não está entendendo a situação de momento que estamos vivendo, com falta de leitos clínicos de UTI também para atender a população com a Covid-19. Rodrigo passou agora há pouco em áreas da Zona Leste de Manaus e ele conta para a gente uma mensagem de voz, o que foi que ele viu. Bom dia, Samara, bom dia, Band News. Acabei de passar pela Zona Leste, sentido Zona Norte. Uma movimentação intensa de pessoas na rua, muito grande. Porta da Bemol super lotada, pessoas aglomeradas, a maioria com máscara, mas uma praticamente em cima da outra. A Bemol da rotatória do produtor. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi a grande movimentação de ambulâncias do SAMU nessa área. Eu não sei o que falta para as pessoas, eu sei que essa questão de dizer fica em casa é impossível, porque as pessoas precisam lutar pela sobrevivência, mas precisam alimentar os filhos, a família, mas que pelo menos se cuidem, se previnam da melhor forma possível.
Porque tem pessoas que estão com aquela crença que isso é brincadeira. E não é. Verdade, não é. Isso é importantíssimo que o nosso ouvinte está falando. Por isso que toda vez que a gente toma um cuidado aqui de dizer, né, Samara? Quando a gente fala assim, fique em casa se puder. Né? Fique em casa se puder. Porque a gente sabe, já até discutimos isso aqui várias vezes, as pessoas precisam trabalhar. Né? Quem tem um salário fixo, quem é aposentado, quem ganha bem, falar fica em casa é fácil, né? E fica em casa porque eu tenho meu dinheiro ali, eu tô tranquilo, eu compro minhas coisas, mas tem gente que não pode. E isso que o ouvinte falou também é importante, porque se você está saindo para trabalhar, por que não tomar as medidas? Por que não usar máscara? Por que não usar um álcool gel? Lavar as mãos com água e sabão, tomar o cuidado do distanciamento. Evitar aglomeração, é importante nisso. As pessoas às vezes estão, nosso ouvinte falou a bemol está aberta porque tem farmácia e tem loterias dentro das lojas bemol. Então é inevitável que as pessoas evitem a aglomeração na porta, onde se forma uma fila, que é justamente onde eles estão fazendo, né, para não aglomerar as pessoas lá dentro, né, da loja. Tanto na farmácia, quanto na drogaria, quanto na loteria, as pessoas ficam formando uma fila fora. Mas não entendem que essa fila não é para ficar um em cima do outro. É para manter uma distância de pelo menos 1,5 metro, gente. Então as pessoas não entendem isso, infelizmente. A aglomeração é um risco muito grande para as pessoas nesse momento. Muito triste. Nosso ouvinte, para finalizar aqui, entrar já no outro bloco, já atrasado também, nosso ouvinte final de telefone 9919, gostou muito da entrevista que a gente teve com o Lucas Ferrante, né, chamando a atenção para essa situação que a gente vive no momento. Bom dia, Band News. Parabéns aí pela entrevista com o doutorando do INPA. Parabéns pela informação de qualidade que traz para a população. É importantíssimo nesse momento e vocês estão cumprindo esse papel aí da melhor maneira possível. Parabéns. Da melhor maneira possível a gente tenta, né, alertar e levar a informação de que os cientistas estão falando neste momento. Evite aglomeração, evite sair de casa se puder. Enquanto a gente não tiver a vacina, é um risco muito grande que a sociedade corre ao sair de casa, ao se aglomerar e sair de casa principalmente sem uso da máscara. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. Jovem, dinâmica, moderna e com jornalismo de credibilidade 24 horas no ar. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. 9h43, último bloco do Band News Manaus. Não menos importante, muita informação para você. Um homem de 53 anos é detido por policiais militares após ser apontado por ter tocado nas partes íntimas de uma criança de 8 anos no quilômetro 10 do ramal Brasileirinho, na zona leste de Manaus. A equipe foi acionada por moradores do ramal e se dirigiu ao local onde encontrou o suspeito amarrado e ferido por espancamento e o resgatou. Após encontrar a vítima com o pai, a criança confirmou o ato do homem. O suspeito recebeu voz de prisão depois que todos foram encaminhados para a delegacia de apuração e atos infracionais para a apuração e providências. Ontem a gente falava sobre isso, né, do espancamento, as pessoas estão com baixa tolerância em relação aos criminosos e tendo essa oportunidade de contê-lo, a população faz mesmo e agride. O interessante é isso, não é só conter, é agredir, né? Elas aproveitam também, dão lá uns catiripapos, umas cachuletas lá. Lembra da cachuleta? Quem lembra? Gente? Eu veio muita. Vou nem dizer como era meu apelido quando eu estava no ensino fundamental. Deixa mas tá quieto, bom. Né? Chamou a atenção também nessa matéria que é a segunda situação onde a polícia militar prende um homem molestando uma criança. O primeiro caso no início da semana foi o avô de uma menina de 12 anos, se eu não me engano. Ele estava tentando molestá-la quando ela correu, chamou a atenção e
chamaram a polícia e também fizeram a mesma coisa. Amarraram o velho e deram uns catiripapo também nele. E essa é a segunda situação onde um homem também é flagrado, uma criança tentando tocar as partes íntimas de uma criança de 8 anos. E é isso, denunciar. A criança não pode se intimidar, buscar ajuda, né? Sempre aí ter esse conselho do papai e da mamãe, quando se sentir ameaçada e for ameaçada, buscar ajuda, correr para buscar ajuda para a população chamar a polícia e prender esse suspeito. E as aulas do ano letivo de 2021 na zona rural começaram a partir de hoje, mas de forma remota, ainda pela internet. Os alunos que têm dificuldades com a internet vão receber um suporte pedagógico da divisão da Secretaria Municipal de Educação com material didático para acompanhar as aulas. A abertura corresponde oficialmente às 29 unidades escolares localizadas na área ribeirinha do Rio Negro, que vão atender mais de 2.000 alunos das modalidades Educação Infantil e do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. O Ministério da Saúde convoca médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e farmacêuticos para atuação no combate ao coronavírus na rede estadual. A contratação temporária será realizada pelo governo do Amazonas em caráter excepcional de 90 dias e está aberta para profissionais de outros estados. A convocação atende a um pedido do governo amazonense e faz parte das ações de enfrentamento à doença. Antes da gente finalizar aqui, lembro do que falou o Lucas Ferrante. Em determinado momento vai acabar leito e a necessidade de profissionais especializados também vai ficar escassa. Já está faltando leito e já está escasso os profissionais. Por aquilo que você lembrou ontem, dos que estão sendo afastados, porque estão pegando a Covid-19. E agora o próprio Ministério da Saúde está conclamando, está chamando os profissionais para trabalharem aqui no Amazonas, dando, claro, prioridade para os médicos que já estão aqui. Mas dos outros estados também estão sendo chamados para trabalhar aqui, onde o governo do estado vai fazer esse contrato por até 60 dias. Né? 90 dias. 90 dias, esse contrato de 90 dias com esses profissionais. Precisamos, gente. A gente precisa bastante desses profissionais. E ele está chegando, mas de repeteco. O José Simão foi avisado pela Sheila Magalhães que ele está dodói, teve um problema nas costas, mas o repeteco a gente não deixa de passar para os nossos ouvintes. Repetequinho hoje. José Simão! Buenos dias, Megali. Presidente. Acorda, galera amada. Todo mundo pra fora da cama, especialmente o governador de São Paulo. A gente tem um aviso pro Dória. Avisa pro Dória que eu vou fazer fila boba na vacina. Que é isso? Boba. Toma vacina, volto pro fim da fila, enfrento a fila e tomo de novo. Isso é fila boba? É fila boba que chama. Então já avisa o Dória que eu vou fazer fila boba. E vai ser a Coronavac. Vai ser. O chargista Arueira, na realidade, ele falou que o Pazuello tem a seringa mole. Ai, gente. Então é isso. O Dória já tá avisado. Que eu já tô na fila boba. Tamo dentro. E temos piadas prontas. Oba. Primeira piada pronta. Ex-diretor do Multishow é preso por usar cartões clonados em hotéis de luxo. Qual o programa que ele dirigia? Ai, não. Vai que cola. Só podia. Não, eu vou passar um cartão aqui no Sheraton. Vai que cola. Colou. Colou mesmo. Na grade, no caso, né? Colou na grade, é diretor do Destino Certo, né? Como é que é, Carla? Colou na grade, no caso. Sim, cola. Passavam aqui no Fazano, vai que cola. Colou. Aqui, Four Seasons. Colou. Segunda piada pronta. Eita.
novo ministro do Turismo é sanfoneiro e tem uma banda chamada brucelose, doença de gado. É verdade? É claro que é verdade. Jornalismo. Isso aqui é jornalismo, não é piada não, meu filho. O Gilson sanfoneiro? Ele foi escolhido por isso. Gilson da sanfona? Ele tem brucelose. Doença de gado. Você tem brucelose? Tenho. Então vai pro turismo. Hasta amanhã, presidente. Hasta amanhã, minha gente. Hasta amanhã, presidente. São 9h51, só para a gente dar uma satisfação para o nosso ouvinte, um pouco mais cedo antes do Band News Manaus, eu falei que a nossa redação estava acompanhando um caso de uma paciente, de uma pessoa que passou mal em casa, estava se tratando da Covid-19 em casa, alterou a situação dela, ficou mais grave e ela precisou chamar o SAMU. E o SAMU, de pronto, já avisou que iria demorar um pouco e iria demorar a encontrar um local aonde ela seria internada, porque todas as unidades estão lotadas. Aí a Gabriele Moura já está me dizendo que ela estava acompanhando esse caso. A paciente foi levada pelo SAMU para o SPA Joventina Dias, na Compensa, né? Joventina Dias na Compensa, na zona oeste da capital amazonense, mas ainda não recebeu atendimento. E foi informada que é para aguardar porque não tem leito. Então hoje a gente tem na fila 301 pessoas estão nos SPAs, estão na unidade de pronto atendimento, mas estão aguardando um leito de clínico ou de UTI para se tratarem da Covid-19. E essa vai ser mais uma paciente que, apesar do SAMU ter deixado ela lá no SPA do Joventina Dias, ainda vai aguardar por um leito para começar também ou dar sequência ao tratamento, porque de repente ali mesmo eles podem começar o tratamento, mas para dar sequência precisa de um leito, e esse leito é que está em falta. Band News FM Esportes. Esportes é com ele, Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes da Band News Difusora. Com 6 atletas recuperados da Covid-19, o FAST enfrentará Novo Horizontino neste sábado. Quais são aí os detalhes? Será que essa virada vem? Olha, a gente espera, né? Porque tá difícil, porque o Novo Horizontino nunca pegou mais de um gol em casa em toda essa Série D, uma curiosidade. Se pegar um e for pra pênalti, a gente vencer, já serve. Já serve. A gente tem uma muralha já no nosso gol, então... Pegou 3 pênaltis no antepenúltimo jogo. Vamos lá, vamos esperar, né? O FAST Clube embarcou nesta quinta-feira, dia 7 de janeiro, rumo a Novo Horizonte, onde joga contra o Novo Horizontino no próximo domingo no estádio Jorge de Biasi, pela volta das quartas de final da Série D do Brasileiro Série D. O Tricolor de Aço perdeu no jogo de ida em Manaus por 1-0, após o surto da Covid-19, há 2 dias do primeiro jogo, quando 8 atletas do clube acusaram positivo para a doença e acabaram sendo desfalques. O treinador Ricardo Lecheba contou com o retorno da maioria dos infectados e 6 embarcaram com o grupo. Foram eles o zagueiro Thiago Spice, o volante Márcio Passos, o lateral Bernardo de Paulo, meia Janeudo e os atacantes Negueba e Ronan. O time terá 4 ausências confirmadas por razões diferentes. Testaram positivo para a Covid-19 o goleiro Luiz Carlos e o zagueiro Bernardo Benjamin e o atacante Thiago Pará. O trio foi afastado dos restantes dos companheiros e cumprirá período de isolamento, como existe o protocolo de segurança. Pelezinho e Davidson sofreram lesões e Marco Goiano foi liberado para acompanhar o nascimento do filho. É interessante falar, né, Arthur e Patrick, que foi prejudicado, né? Foi muito prejudicado. Muito prejudicado. Oito jogadores. Pois é, isso muito mesmo. Eu tava lá no estádio, você via a diferença, né, de reservas que tinha no banco do Novo Horizonte. Parecia um time de futebol americano que tem 50 reservas, eles estavam treinando lá no outro campo. Já do FAST tinha bem pouquinho, tinha 6, 7 pessoas ali, mais a comissão técnica, né? Mas agora essas pessoas que estão voltando são bons reforços. O FAST poderia ter ganho o primeiro jogo se tivesse com o time completo, eu acredito. Porque chance teve, né? Faltou pontaria também dos atacantes ali, eles mesmos reconheceram.
mas agora espero que vai dar tudo certo. Tomara. E o NASA confirma a apresentação de elenco para o dia 11. Conta pra gente. Isso mesmo, o NASA confirma, né, a apresentação de elenco e também anunciou o preparador físico na comissão técnica. Trata-se dele, Celzimar Maciel, de 41 anos, que trabalhou com Alain Jorge, que foi também confirmado como treinador do clube quando ambos passaram pela Vila Municipal em 2016. Ele é formado em Educação Física e Celzimar teve a oportunidade de atuar em clube como Atlético Acreano, Goianésia, Princesa dos Solimões, Ceilândia e Real Ariquemes. Segundo o presidente do clube, Sami Abinader, o NASA deve apresentar o elenco profissional completo para 2021 no dia 11 de janeiro, seguindo os protocolos de segurança, e a cerimônia deve ser virtualmente. Nada mais, nada menos. Segurança, né? Vamos aos resultados e a agenda dos jogos do fim de semana, Patrick? Começar pelo Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos um jogo entre Ceará e Internacional. O Internacional ganhou do Ceará por 2-0 e assumiu a vice-liderança. Já o Atlético Goianiense e o Vasco empataram em 0-0 e o Vasco ganhou uma posição e saiu da zona da degola, Samara. E ontem, apesar do 0-0, conseguiu sair da zona da degola. E ontem eu me equivoquei, acabei falando que o seu Botafogo estava ali na lanterna, na verdade ele tá no penúltimo, tá no vice-lanterna, o Coritiba, que acabou entrando agora na lanterna. E já acho que conseguiu se salvar, mas o meu Botafogo tá ali ainda. No sábado temos o jogo entre Sport e Palmeiras, Coritiba, Atlético Paranaense, Fortaleza e Grêmio. Já no domingo, Flamengo e Ceará se enfrentam, São Paulo e Santos, Sansão, hein? Jogão. Internacional e Goiás, Atlético Goianiense e Bahia, e Vasco e Botafogo, duelos dos desesperados, hein, Samara? Coitado, foi desesperado mesmo. Patrick, muito obrigado pelas informações. Um ótimo dia para você. Valeu, Arthur e Samara, e os ouvintes, até segunda-feira. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Ano começando e o Band News informa, sempre querendo sacudir você de alguma maneira, tentando, pressionando no melhor sentido, e a gente vai dar para 5 ouvintes treinos, são treinos de segunda a sexta-feira, o ano inteirinho. E aí a gente fala que não é nada engessado, é claro que vai ter um dia ou outro que a gente não vai treinar, você não vai treinar, né? Os treinos estarão lá à disposição. A despeito disso, é fundamental que as pessoas tenham um compromisso com elas mesmas, né, Camila? Não adianta elas acharem que elas têm um compromisso só com a gente. O compromisso começa com elas. Então, se elas estão com medo de se comprometer a tão longo prazo, né? Puxa vida, mas vou me comprometer até dezembro, olha só, faltam 12 meses, não sei como é que vai ser esse ano, tudo tão estranho. O que você diria para chamar, para acolher esse pessoal? Olha, gente, toda vez que a gente faz um planejamento, né, de vida, ele às vezes assusta. Né? Então, nossa, eu vou assumir esse cargo, né? Fui promovido, ou nossa, fui demitido, como é que vai ser agora daqui para frente? Vou ter que me obrigar a fazer um ano de atividade física, vou assumir um casamento, vou morar junto, né? Todo planejamento, às vezes, traz também insegurança. Vide o ano que nós tivemos, 2020, com relação à pandemia. Então, a atividade física é isso. Nossa, eu vou me comprometer com as meninas do Band News Informa, da Rádio Band News FM, com um monte de gente me assistindo por treinar durante um ano sem parar. Tenha calma, venha, a gente vai ter que administrar semana a semana, mês a mês, e é exatamente isso, é mostrar para outras pessoas e para vocês mesmos que estão com essa dúvida de compromisso, de conseguir manter, de rotina, de atender a expectativa dos outros e expectativas nossas, né, próprias também. Isso faz parte da vida da gente, o importante é a gente começar e aí a gente administra o meio do caminho. Ainda dá tempo de se inscrever, vai lá, o formulário é super simples. Preencha o formulário, está à disposição no site da Band News FM, nos stories da Band News FM, nas redes sociais, nas nossas redes sociais, @rvenere, @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Estamos também à disposição, mas não para o formulário é só nesse canal. Estamos à disposição para dúvidas em geral no e-mail informa@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade, irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas.
com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 10 em ponto, Samara Souza. Ainda tem uns minutinhos aí para agradecer os ouvintes? Tem mesmo, agradecer aqui o nosso ouvinte. Final de telefone 9460. Ele estava falando de uma falha que a gente estava tendo na nossa live. Era um som de um outro vídeo entrando em cima da entrevista que a gente estava fazendo. A gente já está providenciando a equipe de TI, de tecnologia da informação. Já resolveu? Pronto, Arthur, já resolveu. A gente pede desculpas dos nossos ouvintes que estavam acompanhando a programação pela live e estavam com essa interferência, com esse ruído aí durante a informação, durante as entrevistas. Mas que bom que já foi resolvido. A gente agradece, inclusive, porque se não fossem os nossos ouvintes também, né, que sempre muito atento ali, acaba que passa um detalhe ou outro, mas o ouvinte está ligado e manda pra gente e nós resolvemos a situação. Muito obrigado a todos que participaram nesta sexta-feira, fim de semana chegando. Cleiton Brito também ligado aqui na programação. Né? Ele mandou uma mensagem de voz, está um pouquinho comprida, grande, mas no começo ele está fazendo um apelo aqui ao governador para fazer um lockdown em Manaus, para que as pessoas entendam que não é momento de sair, não é momento de se aglomerar, é momento de ficar em casa, porque está faltando leito clínico e de UTI para tratar as pessoas que estão caindo doentes. Obrigada, Cleiton, pela tua participação. Isso é a cargo do governo, da justiça. Aliás, o próprio governo está obedecendo uma determinação judicial com a ação do Ministério Público, onde suspendeu pelo menos os serviços não essenciais. Obrigado, Samara. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Bom descanso e amanhã a gente está aqui no Band News Manaus. Daqui a pouco eu volto com mais informações da nossa cidade. Fique agora com o Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato já no ar. E dos Metso Brasil, onde está ela, Carla Bigato. Bom dia, Carlinha. Bom giorno, Eduardo Barão. Ótimo dia aos nossos ouvintes ligadinhos